O Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vos quando vos injuriarem, e perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra. E, se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas, no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar a seu irmão de tolo será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem, e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que, de maneira nenhuma, sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E, se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito: qualquer quis deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Outrossim, ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que, de maneira nenhuma, jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo e seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar: sim, sim, não, não, porque o passa disso é de procedência maligna. Ouvistes que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E, se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo:
Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E, se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade te digo que já receberam o seu galardão. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em secreto te recompensará publicamente. E, quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas, tu quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Portanto, vos orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai, que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso, vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento, e o corpo, mais que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes-vos muito mais valor do que elas? E qual de vos poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E, quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos?
porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e, então, cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e, ao que bate, se abre. E qual dentre vos é o homem que, pedindo-lhe pão seu filho, lhe dará uma pedra? E, pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso, o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado, o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vos vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E, em teu nome, não expulsamos demônios? E, em teu nome, não fizemos muitas maravilhas? E, então, lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vos que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Não é possível contrapor essas leis dadas por Cristo, com aquelas verificadas na carta de Moisés, mas é inteiramente possível ver que as leis antigas constem no teor das leis reformadoras. O que não se pode esquecer é que as últimas leis visaram a evolução, porque passará a sociedade judaica nesses mais de 1000 anos, e um povo diferente só poderia entender leis que observassem suas diferenças. Esse povo não se preparava para fazer guerra aos cananeus, tampouco fabricava um bezerro de ouro para o adorar, mas se empenhava em se livrar dos romanos que o subjugava. Assim, não era um povo que tentava conquistar o que não possuía, mas o que havia perdido. Existem diversas formas de discurso, mas a que nos interessa as mais corriqueiras, ou seja, o discurso falado, o escrito, o iconográfico ou imagético. Para que se entenda o discurso falado, faz, se necessário, ter uma plateia propensa a ouvi-lo, mas mesmo assim, muitas vezes ocorre que o ouvinte, não por sua culpa, nada entenda do assunto tratado ali. Dá para ver que o discurso qualquer depende de quem o enuncia na mesma proporção de quem o recebe. Para se ouvir um discurso falado, além de se ter um bom aparelho auditivo, é necessário ser familiarizado com o assunto em questão.
No caso do discurso escrito é necessário ler, e ler é estar familiarizado com os símbolos nos quais uma língua está decodificada. Mas, no caso do discurso iconográfico, mesmo um surdo e mudo pode saber que a fotografia que ele tem diante dos olhos retrata uma senhora de meia idade, que usa chapéu e um vestido florido. Falo assim, com vistas ao referir o fato de Cristo ter usado o discurso falado, associado a parábolas, pois, elas devem ser vistas como uma projeção imagética, na qual se ilustra um texto, e esse recurso didático, infalivelmente atinge uma percentagem dos ouvintes. Logo, devemos entender que os vaticínios de Isaías quanto ao ouvi-lo, ver e entender não se referia à totalidade de sua plateia. Sabendo como os homens são, baseados nos seus próprios desejos, não é difícil entender que a verdade quando ouvida, não seja vista, e se vista e ouvida, não seja compreendida, porque não faz parte da vontade humana saber das coisas que não atendem sua necessidade imediata. Fundamentalmente, os homens bebem, comem, copulavam e trabalham. Mas, observando seu habitat natural, pode-se concluir alguma coisa a seu respeito. Apesar da Terra fazer parte de um sistema planetário, ela é isolada em um sistema em si mesma. Se vivem nela os homens, em outros lugares eles não podem buscar recursos. Daí a conclusão de que se há riqueza na Terra, essa riqueza foi tirada em si mesma. Portanto, uma nação só enriquece na mesma proporção que as outras empobrecem. Esta sentença tem a mesma validade entre seus cidadãos. É justamente neste ponto que se vê apresentar discrepâncias entre Moisés e Cristo, visto que enquanto um manda não cobiçar os bens do próximo, o outro proíbe ajuntar-se tesouro na terra, porque estando teu coração onde estiver teu tesouro, como vais amar a Deus sobre todas as coisas? Se tendes um só coração, caso não estejas com Deus, é porque estás com o diabo. Esta é apenas uma das reformas constitucionais que Cristo fez no judaísmo. Diga não às igrejas apostólicas e não ao esforço que Maomé fez para incorrer no mesmo erro. Seja montanhista, que não é apenas Moisés reformado, é em síntese, a porta do reino de Deus. O montanismo fez 1990 anos e deriva do judaísmo de Moisés, tal qual Cristo reformou. Não é uma seita, pois, não passa de uma lógica do discurso da verdade humana, visto que, ela se verdadeira é também a verdade de Deus. Os homens acreditam no que vem, por quase meio milênio sabe que a Terra gira em torno do Sol. No entanto, automaticamente, por assim perceberem, julgam que quem faz esse movimento é o Sol. Assim é a santidade do sábado que nos lega a lei de Moisés, e do sétimo dia que Deus descansou após ter concluído sua obra, ou seja, ter feito os céus, a terra e tudo que neles há. Como reza a Escritura Sagrada, para Deus um dia é como 1000 anos, logo, seu sábado é o sétimo milênio. Estando em fins do sexto milênio pelo calendário hebreu, nossa época coincide com aquela que Deus restaurará todas as coisas, colocando fim na imperfeição que existe nelas devido à transgressão de Adão. Não quero com isso dizer que me coloco contra a santificação do sábado terreno, mas, observar que na concepção de Cristo de que não devemos abandonar uma ovelha ferida e caída na vala, apenas por ser no dia de sábado, porque esse mandamento não está acima daquele que diz: amai o próximo como a si mesmo. Para a concepção divina, a vida é mais que o mantimento e o corpo mais que a vestimenta. Ao revelar isso, Cristo está afirmando que a vida não depende de mantimento, nem o corpo de vestimenta. E sendo assim, qual é o motivo do trabalho do ser humano? Os homens fazem grandes empreendimentos e fazem leis para normalizá-los. Esses são feitos de empreendimentos menores, até se tornarem trabalho de um homem só. Sendo o homem essencialmente mentiroso, ele tenta a si mesmo convencer que acredita em Deus, mas, não lhe ocorre que quem crê em Deus está saciado de tudo, porque inventou o trabalho. Se no trabalho há competição entre homens, que por sua vez trouxe a desgraça, o roubo, a morte e tudo o que há de ruim. Como eles esquecem que as aves do céu não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros e Deus as alimenta? Os homens têm autonomia e podem escolher entre dois caminhos, e receberam um corpo propenso à transgressão. Dessa forma, jamais regressariam ao reino de Deus por eles mesmos. Portanto, era imprescindível um Salvador. Não houve antes, nem depois dele quem pudesse desempenhar esse papel. É claro, que falo de Cristo.
Ele ensinou aos homens o retorno e afirmou que ele mesmo é o caminho. Mas, não é esse caminho aquela pintura ou escultura que o cristianismo chama de Cristo. Fazer imagem de qualquer coisa no céu ou na terra vai contra a lei de Deus. Nenhuma instituição que tenha os homens conhece a fisionomia de Cristo. Por acaso Maria Madalena o reconheceu? Ela representa a igreja e só o reconheceu quando ele a chamou pelo seu nome. Você deve ter lido em Moisés ou em Cristo que não se deve matar. Se leu, também deve ter visto as razões pelas quais não se deve praticar esse ato. Moisés não disse quais razões, ele apenas disse que quem matar é réu de juízo. Como ele formava uma sociedade humana, esse réu então seria julgado por juízes humanos e sendo condenado, era banido desta sociedade por um tempo determinado, ou perpetuamente. Esses julgamentos não são confiáveis, visto que os juízes, sendo humanos, cometem mais erros que acertos. O fato de Deus ter nos colocado em um sistema fechado por si só, mostra que somos todos iguais. Se todos somos responsáveis pela transgressão de Adão, logo, somos todos responsáveis pelas transgressões de cada um. Por isso devemos amar ao próximo como a nós mesmos, visto que, se todos transgredimos, todos precisamos nos livrar desta transgressão, e como nós somos uma réplica de Adão, do mesmo modo que todos nossos irmãos o são, somos todos responsáveis uns pelos outros. Cristo, sem nenhuma lei do reino de Deus tendo transgredido, veio ao mundo amar o próximo e este exemplo é um caminho, mas ele deu leis para os homens segui-las. Essas leis contrariavam o modo de viver dos homens, tanto dos homens comuns como dos poderosos. Ele sabia que por isso seria morto, logo, suas leis vieram primeiras que seu sangue, em vão clama por ele aquele que desconhece e nem cumpre suas leis. Voltando à sentença de Moisés não matarás em contraposição, teremos Cristo afirmando, qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Mas, como Cristo não fala do reino dos homens, ele quer dizer que a intenção de matar é punida no céu. Agora, o sem motivo fica por conta do evangelista, visto que quem diz se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra, não pode cair em tamanha contradição. Os povos que se reúnem em templos de madeira, barro e pedra, mas desconsideram as leis de Moisés e de Cristo cultuam a Satanás, sejam eles cristãos, muçulmanos, judeus ou de qualquer seita oriental que se tem notícia. Aparentemente, eles são benéficos à comunidade da qual fazem parte, mas descumprindo as leis de Deus, o que realmente fazem é abrir o abismo que vai dar no inferno. Um homem vivo fazendo o que todos vivos fazem, deveria considerar em seu coração: se estou vivo é porque todos os meus antepassados vivos estiveram. Sou filho de Adão e esta corrente não se interrompeu até então. Quando Cristo diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, também ele faz referência ao vinde a minhas crianças, porque delas é o reino dos céus. Os que são do reino dos céus são iguais, os ricos de espírito possuem o espírito que essa família que existiu no tempo manifesta. Tudo que eles fazem são relações humanas, principalmente as de trabalho, desdenharam do mandamento. Olhai as aves do céu, tornando os dizeres de Cristo versos que se lê, mas nenhuma obrigação se tem em cumprir. Chegou o dia que suas casas construídas sobre a areia ruirão, não terão abastecimento de água, sequer de alimentos e estarão sós, suas famílias desagregarão, buscarão em vão por seus amigos, pois a terra se desfará no tremor que se erguerá de seus quatro cantos, nenhum homem se verá livre, só haverá segurança nos mandamentos de Deus, quem os cumprir desde já se verá livre, porque Cristo dará livramento para os seus, porém, os perdidos aos milhares perecerão. Há milênios, Cristo disse que a porta era apertada e poucos entrariam por ela. Isso me leva para um lugar determinado da minha memória, que nem eu mesmo sei porquê, mas veio à tona. É uma memória antiga, se este ano completo 60 anos, é coisa de 1961. Era domingo e a escola dominical presbiteriana estava a todo vapor, eu ali, colado em minha mãe, ela não permitia o capeta ficar longe dela. O hino que cantavam era o Glória, Glória, Aleluia. O hino acabou, mas eu continuei até que o safanão de minha mãe me trouxe para a realidade. Talvez, mesmo tendo apenas 5 anos de idade, jamais me esqueci da mensagem do pastor. Ele dizia:
Um senhor dono de uma vinha, tendo que se ausentar, chamou 3 de seus servos. Ao primeiro ele confiou 5 talentos, ao segundo 2 e ao último 1 talento. Cristo, ao morrer na cruz depois de haver ensinado sua doutrina e prometer voltar, sabia que seus discípulos de igual forma não haviam entendido suas palavras, assim os talentos eram a capacidade de compreensão de cada um. Cristo tem voltado sempre, e concede o paraíso aos que multiplicam seus talentos em 100%, e manda para a perdição os que nada fazem. Seu talento é sua vida. A vida de seu próximo que você deixa se perder é de inteira responsabilidade sua.